Olá! O Brasil celebra a independência. Desfiles pelo país comemoram o 7 de setembro. Conheça a história dessa tradição aqui em Santa Maria. A Bella Polenta, livro que conta a história da imigração italiana, é lançado na Feira do Livro de Santa Maria. E oficinas temáticas sobre a obra literária são realizadas em escolas de Ivorá, na 4ª Colônia. No Setembro Amarelo, Pastoral Universitária traz mensagens de esperança e acolhimento. Saúde mental no ambiente de trabalho. Em workshop para a imprensa, Brigada Militar apresenta os atendimentos especializados aos policiais. Estreia hoje o Minuto da Nutrição, com dicas sobre alimentação saudável. Aprenda a preparar a lancheira ideal para as crianças. É agora, fique com a gente! A gente começa o Universo Acadêmico falando de uma comida cheia de história e cultura, a polenta. Eu adoro! E você aí de casa? Meus colegas aqui do estúdio, Vicente e Vinícius, gostam? Ah, muito bem! Bom, gente, essa receita típica italiana virou título de livro. A Bella Polenta, porque é tão especial, foi lançado na Feira do Livro de Santa Maria nesta quinta-feira. A obra é de duas professoras da UFN em parceria com um professor da UFSM e faz uma homenagem à imigração italiana no Brasil. O livro inspirou oficinas temáticas que foram realizadas na Escola Estadual Padre Pedro Marcelino Copete e na Escola Municipal Bem Me Quer, em Ivorá, na 4ª Colônia de Imigração Italiana, aqui no centro do estado. O objetivo é promover a preservação, o respeito e o sentimento de pertencimento sobre os bens culturais que formam a identidade e a memória da região. A Bella Polenta, por que é tão especial? Foi a partir deste alimento rico em fibras, minerais, vitaminas e produzido a partir do grão sem glúten mais consumido no mundo que alunos da educação infantil e do ensino fundamental e médio de Ivorá tiveram oficinas de educação patrimonial da imigração italiana no Brasil. A educação patrimonial, ela tem uma proposta metodológica que ela faz nós revisitarmos o passado para valorizarmos e resolvermos os problemas do presente. Essa formação envolve uma abordagem metodológica da educação patrimonial que ela trabalha com etapas, né? Envolvendo a observação, envolvendo a exploração, registros e apropriação do conhecimento. As oficinas são inspiradas no livro A Bella Polenta, porque é tão especial, que homenageia os 150 anos da imigração italiana no Brasil e aborda aspectos históricos, folclóricos, musicais e culinários com a polenta. O projeto de formação, que visa trabalhar em par com os professores e lado a lado com os alunos, foi criado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFN. A partir de uma parceria com o professor Marcos da UFSM, nasceu o livro. Nós construímos um livro que trabalha os aspectos culturais, os aspectos tecnológicos e os aspectos botânicos da planta milho. E claro, trabalhamos o prato típico trazido dos imigrantes aqui, a 4ª Colônia, que é a polenta. Resgatar essa riqueza, ela é fundamental para a manutenção daquilo que a 4ª Colônia mais tem de importante, a cultura, como diferencial para atrair o turismo e para preservarmos essa nossa localização e esse nosso geoparque enquanto um conjunto de municípios que vivem de forma integrada e muito similar. Assim como o livro, as oficinas contam e encenam a história do alimento tradicionalmente redondo, servido em uma tábua, cortado com uma linha e mais consumido pelos imigrantes italianos.
A dificuldade que eles tiveram ao vir da Itália, tanto lá quanto aqui, era muito grande. E eles precisavam de uma comida simples e barata. Então era a polenta, o alimento que eles mais se alimentavam. Através da polenta a gente busca nesse livro resgatar todo o valor histórico e cultural dessa imigração e que trouxe aqui para o Brasil e para a nossa região um local especial. Hoje, Geoparque Quarta Colônia. O território aqui do Geoparque passou recentemente pelo problema das enchentes. Esse problema todo, ele inviabiliza muitos acessos, especialmente às lavouras dos agricultores que trabalham nas serras. E olhando para os objetos que os nossos antepassados usaram para plantar, como que eles resolveram os problemas daquela época no meio do mato, no meio dessa serra, sem muitos recursos, isso serve de inspiração, e como mola propulsora para que a gente consiga achar garra para continuarmos nessa nossa trajetória. Em uma encenação, Cristóvão Colombo chega na América em uma das caravelas em 1942 e leva as sementes do milho para a Europa. Foi um incentivo para quem não conhece a cultura, ficou curioso e vai pesquisar um pouquinho mais. O que mais me marcou foi a explicação de como funciona o sistema de milho ali, sabe? A plantação, essas coisas aí. Eu já tenho até a prática da lavoura ali, mas é sempre importante estar informado sobre esses assuntos. Depois de colecionarem conhecimentos sobre a história do território em que vivem, é claro que teve polenta, o plantio do milho e muita música. A história de uma dimensão importante para a gente é algo que se guarda para sempre. Ah, muito legal! E falando em alimentos nutritivos, a gente começa a exibir hoje dicas rápidas e práticas sobre alimentação saudável. É o Minuto da Nutrição, com os professores do curso. São 10 episódios que serão apresentados sempre às quintas-feiras aqui no programa. Na estreia, a professora Franceliane mostra como preparar a lancheira ideal para as crianças. Olha só! Preparar a lancheira é sempre um motivo de grande dúvida para os pais. Temos que lembrar que esse lanche, tanto da manhã quanto da tarde, representa de 15% a 20% das necessidades de energia e de nutrientes das crianças. Então, é muito importante preparar e organizar para a semana esse lanche. Então, não esqueça de contemplar todos os nutrientes nessa lancheira. Sempre inicie pelas frutas para facilitar. Depois, escolha um carboidrato para dar energia para essa criança. Aqui a gente tem um exemplo de bolinho, muffin, sanduíche. E para finalizar, uma proteína, que pode ser um iogurte mais natural. Aqui a gente preparou chia com leite, também colocamos o queijo no sanduíche. Então são várias opções, use a criatividade, mas prepare e organize essa lancheira com antecedência. E também uma dica legal é de não esquecer de enviar água para as crianças, a água para ela consumir durante todo o período de aula. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A campanha surgiu em 2015 para quebrar tabus e discutir o assunto em diferentes ambientes sociais. Aqui na UFN, o NAD, o Núcleo de Apoio à Diversidade Humana e a Pastoral Universitária são espaços de escuta e acolhimento. Na celebração desta semana, na Capela São Francisco de Assis, o Frei Valdir Preto abençoou as mensagens de apoio e esperança produzidas pela Pastoral Universitária. Depois, os cartões com laços amarelos foram entregues à comunidade acadêmica. As mensagens estão sendo distribuídas em toda a universidade para alertar sobre a importância da saúde mental, que deve ser promovida nos diferentes ambientes de trabalho. A saúde mental dos policiais militares foi um dos assuntos discutidos no primeiro workshop promovido pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva Central para a imprensa.
Os jornalistas conheceram os programas e atendimentos em saúde disponibilizados aos agentes da segurança pública. A Organização Mundial de Saúde estima que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido a problemas de saúde mental. Por isso, o cuidado no ambiente de trabalho é peça-chave para uma vida mais equilibrada e saudável. No Rio Grande do Sul, para gerenciar o estresse e preservar a saúde mental do efetivo, a Brigada Militar presta atendimento à corporação por meio da seção biopsicossocial. Essa atenção 100% à sua saúde integral, cada vez mais tem sido investido dentro da Brigada Militar para que ele esteja lá tranquilo, pleno para fazer o seu trabalho no dia a dia, no cotidiano, que sim, nós sabemos o quão pode ser estressante, o quão pode ser difícil. Com uma equipe terceirizada de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, o programa está em 12 cidades e conta com o apoio dos hospitais da Brigada Militar de Santa Maria e Porto Alegre. Além do encaminhamento espontâneo, os policiais também passam por avaliações. Todos os militares têm a bienal. Até os 40 anos, a cada 2 anos, todos os militares precisam passar por essa inspeção, onde são feitos inúmeros exames de sangue, exames cardiológicos, avaliação odontológica, psicológica, para ele receber um apto para ir para o serviço. Após os 40 anos, esse exame passa a ser anual. Fora isso, sempre que ocorre uma ocorrência de vulto, ou seja, onde há confronto, alguma coisa mais grave, esses militares são obrigatoriamente encaminhados para o núcleo de biopsicossocial, onde vão passar por uma avaliação para ver se estão aptos a voltar ao serviço ou se eles precisam ficar resguardados por algum tempo. Tratando de profissionais da segurança, né, que estão trabalhando na linha de frente aí com umas questões bem difíceis da sociedade, né? É importante também pensar que existe um prejuízo ali, né, para essas pessoas. Trabalhar com essas pessoas, pensando a saúde mental, não só na prevenção, mas também no tratamento posterior a essas ocorrências, a esses eventos, né? Então é importante que tenha esse cuidado, porque são essas pessoas que cuidam de nós. Então eles precisam ter, né, um olhar tanto nosso da sociedade quanto deles. Em relação à segurança psicológica dos policiais, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 2023 houve um aumento de 26% em casos de suicídio entre policiais militares, a maioria do sexo masculino. O anuário também mostra que em 2023 os PMs morreram mais por suicídio do que em confrontos em folga e no serviço. O anuário alerta ainda sobre a subnotificação dos casos de suicídio e a criação de novas estratégias de prevenção para evitar falhas na proteção da vida desses militares. A gente precisa estar muito atento no comportamento do sujeito, porque ele nem sempre vai falar. Então a gente precisa olhar com um olhar individualizado, né, nesse momento, para entender o que está acontecendo. Então, proximidade dos colegas, que a família possa comentar alguma coisa, que os colegas também indiquem e que não tenham um preconceito para falar sobre, né, que eu acho que esse é um grande problema da sociedade, que é o preconceito em relação à saúde mental. A Força de Segurança Pública também desenvolveu a Capacitação em Saúde Mental, o programa Anjos, que visa treinar militares para difundirem conhecimentos sobre saúde mental na corporação. A população tem que saber que o policial que está na rua, ele está com certeza seguro, está plenamente disposto e possível executar as suas atividades, porque ele passa por uma série de atendimentos, de inspeções rotineiramente para estar lá apto. E a comunidade acadêmica já pode responder ao questionário de autoavaliação institucional dos processos acadêmicos de 2024, organizado pela CPA, a Comissão Própria de Avaliação da UFN. O questionário está disponível no sistema Minha UFN. Essa é a etapa quantitativa da autoavaliação. Já para a etapa qualitativa, professores, alunos e técnicos administrativos se reuniram na sala de conferências do prédio 17 nesta semana para discutir as experiências e práticas realizadas na UFN. O grupo de autoavaliação qualitativa é formado por representantes de todos os cursos. A participação da comunidade acadêmica nos processos de avaliação é fundamental para que a instituição faça planejamentos e tome decisões sobre melhorias estruturais e de ensino e aprendizagem.
E neste sábado, 7 de setembro, os brasileiros se unem nas principais avenidas do país para celebrar a independência do Brasil. A origem, a história e a cultura de expressar o patriotismo por meio do desfile de 7 de setembro aqui em Santa Maria é o que a gente mostra agora em uma reportagem especial. Independência ou morte? Há 202 anos essa frase marcou o dia da independência do Brasil. Foi às margens do rio Ipiranga que, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I rompeu a ligação do país com Portugal. Após o Brasil se tornar uma nação independente, as comemorações do 7 de setembro começaram pelo país. Os desfiles ganharam força no pós-guerra, com a presença militar, e na era Vargas, com o público civil. Mas foi a partir de 1949, após a data ser oficializada como feriado, que a tradição dos desfiles ganhou destaque nacional. Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 23, que se resolveu, escolheu aquela data simbólica. A partir dali já se tem notícias de desfiles comemorativos, não com a roupagem que há hoje em dia. Eram mais eventos assim espontâneos, que englobava paradas militares com manifestações populares. Isso vem ao longo de todo o século XIX. Dá para se dizer assim que, parecido com o que nós temos hoje em dia, isso se torna mais evidente depois da proclamação da República. Toda a comoção mundial que se tornou a Primeira Guerra Mundial, a participação militar, né, e algo assim que se torna muito usual, não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, marcar as datas relacionadas à independência, essas datas comemorativas, com uma manifestação de força militar, no contexto, digamos assim, bélico da época entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. E, de certa maneira, isso perdura depois no Brasil ao longo do tempo. O 7 de setembro para a gente é uma data especial, né? É uma data em que a gente, além de externar o nosso patriotismo, reforçar o orgulho de sermos brasileiros, também é um momento da gente repensar, refletir sobre a história do processo de independência, como se deu, e reforçar os valores da nação. É sempre uma data muito importante para nós militares e também para os civis, né? Em Santa Maria, a participação dos militares no Dia da Pátria sempre foi expressiva. A cidade é conhecida por ter o segundo maior contingente militar do Exército Brasileiro. Aqui a gente faz um desfile bastante expressivo, né? Como nós temos quase, ao todo, na terceira divisão de exército, são 15 mil homens, aqui em Santa Maria cerca de 5 mil homens. Então um desfile ali que a gente prepara com muito carinho ali na Medianeira, com a participação de todo o nosso pessoal, todo o efetivo da nossa guarnição, né? E também das nossas viaturas, nossos equipamentos militares. É um desfile que fica à altura aí dos principais desfiles do país. A cidade é um dos 300 municípios do estado que recebem o fogo simbólico. A tradição que dá início às festividades ocorre em todo o Brasil. A chama parte das capitais por meio de uma corrida, que está na 87ª edição. Em Santa Maria, a homenagem ao patriotismo passou por muitas avenidas. Até 1981, a Avenida Rio Branco foi o palco dos desfiles. Na época, a parada ocorria no sentido contrário, partindo da Rua do Acampamento até a Avenida Rio Branco. Anos mais tarde, passou pela Avenida Presidente Vargas e também por aqui, pela Avenida Liberdade. E é aqui na Avenida Nossa Senhora Medianeira que o desfile ocorre nos dias atuais. Todos esses trajetos também fazem parte da história do ex-combatente de guerra Tautíbio de Melo Custódio, que faz questão de exercer o patriotismo até hoje, aos 103 anos. Aquela coisa muito bonita. E ainda acho. E é muito lindo de ver, mostrar para o povo, né? Sempre nós vamos a viatura militar é que leva a nós. Tautíbio participou da tomada de Monte Castelo, batalha vencida pelos brasileiros na Itália em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Ele, que tinha o sonho de ser militar, conta que a história em desfiles começou em Portugal, na volta para casa após a guerra. E exibe com orgulho as medalhas no uniforme que já está preparado para o desfile de 7 de setembro. Me representa
que eu cumpri aquele desejo que eu, desde guri, eu tinha, e que passei e que nada me aconteceu. Estou aqui com 103 anos, ainda contando a história, né, do Exército Brasileiro. E eu quero encerrar o Universo Acadêmico de hoje dando parabéns para os meus colegas cinegrafistas aqui da UFN TV, porque nesta semana foi comemorado o Dia do Repórter Cinematográfico. Manuel Vicente e Vinícius Pimentel, que há tantos anos contam histórias por meio de imagens, todo o nosso reconhecimento e admiração. E também para o Márcio Santos, nosso diretor de imagens, que foi cinegrafista da TV por muitos anos. Um beijo grande para vocês, meus colegas, e para você aí de casa. Muito obrigada pela sua companhia. Bom final de semana. Tchau!